Muito boa noite, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje somos nós quem dita as regras. I am here right now, we'll be there with this sound. Listen to me, good brother, and shout out for you, brother, and for those who don't bother. For me to do this, yeah, not undercover, cause you know who I am, and I hope you understand. The sister gotta do what she does the best, doing rap in this track, what you call that? Total respect, come on, check, yeah. I'll keep on doing this night and day, day and night, and until night is day. I'll keep on doing this night and day, day and night, and until night is day. I'll keep on doing this night and day, day and night, and until night is day. I'll keep on doing this, I'll keep on doing this, cause I pray every night for this to go bright, for this to go right. Do your best and try, it's good for your mind and your body. Keep it strong and kick anybody, not physically of course, but keep it in sauce, just for you to know you got the force. Who's the boss? Who's the boss? It's in you, the force. I'll keep on doing this night and day, day and night, and until night is day. I'll keep on doing this night and day, day and night, and until night is day. I'll keep on doing this night and day, day and night, and until night is day. I'll keep on doing this, I'll keep on doing this. I love it, baby. Music is my life. 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 I'll keep on doing this night and day, day and night, and until night is day. I'll keep on doing this night and day, day and night, and until night is day. I'll keep on doing this night and day, day and night, and until night is day. I'll keep on doing this, I'll keep on doing this. I love it, baby. Music is my life. I love it, baby. Music is my life. Yeah, you know, I always knew we would stay together. From the first day we touch each other, I feel good. We feel good. It's this bound, you know? We're in love. We are in love, in love. E as conversas de esquina estão de regresso e este é mais um presente de Natal para todos vocês que acompanham o programa. Recebemos hoje o antigo árbitro internacional e agora comentador na TV e também na TV24, Pedro Henriques. Muito obrigado por ter aceitado este convite nesta quadra natalícia. Muito obrigado por ter vindo às conversas de esquina e dizer-lhe claramente que é um prazer recebê-lo. Obrigado, bom dia também. E é um gosto também estar aqui com vocês e obrigado pelo convite, naturalmente. Ora, muito obrigado nós por ter aceitado, aliás, este convite e pergunto-lhe, as principais batalhas não se passavam no quartel, mas sim no interior das quatro linhas? Não são batalhas, ao contrário do que as pessoas possam pensar, para já no futebol não deveria haver inimigos, apenas adversários, e os árbitros deveriam ser sempre uma parte integrante na perspectiva da gestão do próprio jogo.
E, portanto, não se trata de batalhas, trata-se de um jogo único e simplesmente, e como costuma dizer, há mais vida para além do futebol e do próprio jogo, e compete aos árbitros fazer essa gestão o melhor possível. Nem sempre conseguem, mas pronto, é um bocadinho isso. Era menos respeitado de segunda à sexta-feira por decisões que tomava ao fim de semana? Quem comandava no quartel tinha-lhe menos atenção, menos respeito para consigo por ter prejudicado o Clube X ou o Clube Y? Ou sabiam muito bem dividir tudo isso? Sim, não acontecia isso, até porque eu, quando chego ao futebol profissional, apanho 2 postos da minha carreira, major e tenente-coronel, e portanto, em termos de unidade onde estava, praticamente só tinha 2 ou 3 pessoas hierarquicamente acima de mim. E essa questão hierárquica nas instituições militares conta muito, não é? Portanto, os civis, os praças, os sargentos e os próprios oficiais, que eram quase todos mais modernos do que eu, com a tal exceção do comandante e o diretor de instrução, portanto, tinham essa questão hierárquica, e mesmo que pensassem alguma coisa menos boa da minha pessoa, não iriam dizê-lo, exatamente por essa questão que é muito marcada em termos de quartel. Mas, de uma maneira geral, eu também sabia fazer bem a gestão, e sempre tive muito cuidado com o chamado day after, ou seja, sempre que iria me preparar, ou que me estava a preparar para um jogo, sobretudo que envolve Benfica, Porto ou Sporting, porque queremos que não são aqueles mais mediáticos, e sobretudo jogos entre eles, e fiz alguns, tinha sempre o cuidado de, nos dias seguintes, não estar muito exposto, sobretudo fora do meu espaço de conforto, que era naturalmente o meu trabalho e a minha casa, exatamente não numa questão de ter medo de andar na rua, obviamente, mas de evitar eventuais conflitos. Eu vou só dar 2 ou 3 exemplos. Portanto, não ia às compras, tipo supermercado, não ia comer em restaurantes, não ia testar o meu carro, porque o carro já estava atestado antes dos jogos, em termos de combustível. Isto para evitar parar numa estação de serviço, portanto, evitar eventuais situações de conflituidade com pessoas. Se porventura corresse bem, como felizmente a maior parte dos jogos corriam, estava tranquilo. Se não corresse, estava precavido. E acho que é importante fazer esse tipo de gestão, para evitar eventuais conflitos, como alguns árbitros já tiveram, naturalmente. O ter sido árbitro durante tanto tempo e com tanto mediatismo, falo lidar melhor hoje com a exposição pública que tem? Há um treino, há um traquejo maior para lidar agora com a exposição enquanto comentador? Sim, claramente que sim. São coisas que nós vamos aprendendo, são coisas que nós, através do dia-a-dia, vamos aprendendo a lidar exatamente com esse mediatismo, com essa exposição, com as consequências que isso tem. Aquilo que é mais complicado para vezes gerir não são questões de natureza pessoal, mas são as questões das pessoas que nos são queridas. Filha, ou maridos ou mulheres, conforme a circunstância, pais, e aí às vezes é que é mais complicado. Ou seja, nós, enquanto árbitros, sobretudo no ativo, sofremos muito mais com as consequências das nossas decisões em relação aos nossos entes queridos do que propriamente em relação a nós próprios. E isso aí às vezes é que é mais complicado. Mas essa preparação que vamos tendo ao longo da arbitragem, enquanto no ativo, depois quando saí, né, em 2010, e ao passar para a televisão, e aí deu-me também outro tipo de mediatismo, naturalmente, ao aparecer praticamente 7, 8, 9, 10 vezes por mês na casa das pessoas, quer na TV, quer na TV24, naturalmente que me tornou ainda um bocadinho mais imediato do ponto de vista das pessoas me conhecerem. Mas é fácil lidar com isso. Também tenho algum cuidado, até mesmo nas minhas saídas noturnas, que de vez em quando vou fazer em termos sociais, escolho sempre sítios muito próximos, muito específicos, onde sei que o tipo de ambiente e pessoas que frequentam é relativamente mais tranquilo e, portanto, tenho algum cuidado com a minha exposição. O sofrer as dores dos mais próximos e de quem mais gosta, em algum momento faz ter a tentação de desistir da arbitragem? Ou dá mais força para entrar no relevado? Pois é isso que eu ia dizer, depende muito das pessoas. Aqui é uma questão muito pessoal, muito individual. No meu caso concreto, como lidei sempre muito bem com a adversidade, com o stress, com a ansiedade, com a adrenalina, aliás, sem isso tenho dificuldade em viver, em situações e ambientes distintos, isso dava-me sempre mais força para continuar. Mas, vamos lá ver, eu fui uma pessoa que dos 20 anos de arbitragem, metade deles passados no futebol profissional, embora tenha tido os meus casos, porque todos nós tivemos, acabei por fazer uma carreira tranquila nesse aspecto. Portanto, não tenho muitas circunstâncias, não tenho muitas situações, com exceção de realmente 2 ou 3 casos, que realmente depois se projetaram ao longo do espaço e do tempo e que me trouxeram alguns problemas. Da maior parte das vezes, e por exemplo, eu estou-me a recordar, fiz 4 Benfica Sportings, com exceção de um jogo, 3 correram bem, e correram até muito bem. Fiz um Porto Sporting, não tive problemas, quer dizer, aqueles jogos que poderiam muitas vezes projetar na carreira e nos dias seguintes dificuldades e problemas, não tive. E às vezes os casos que tive foram situações em que envolvia um clube grande com outro clube qualquer, e portanto acaba por não ser tão... Não ter tantas consequências. Portanto, tive uma carreira relativamente tranquila sobre esse ponto de vista, de ter que ir a um supermercado ou ter que ir a um centro comercial e de levar com pessoas a fazerem análises e comentários depreciativos. Hoje, como comentador, também são raras situações, também as há, em que tenho pessoas que realmente
quando me veem não concordam com uma análise que eu fiz aqui ou lá, mas naturalmente que uma escala menor. Portanto, é diferente ser árbitro de ser comentador. Julga-no a si agora por julgar os seus antigos colegas? Quem o acompanha nesta profissão não entende o estar a dizer que árbitro X, árbitro Y esteve mal, esteve bem? Não. Ou entendem as circunstâncias? Não, entendem muito bem as circunstâncias, até porque eu tenho muito cuidado com... Eu acho que as palavras têm uma força, portanto, quando as pessoas dizem eu não quis bem dizer isso, etc. Portanto, eu tenho muito cuidado com as palavras, com a utilização das palavras, e só para as pessoas perceberem o nível de cuidado que eu tenho, eu se estiver a falar de um árbitro especificamente, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que tenho muito apreço pessoal e sou muito amigo, ainda agora no livro que lancei, ele foi uma das pessoas que me escreveu na contracapa, o Duarte Gomes. Se o Duarte Gomes não marcar uma grande penalidade, eu nunca vou dizer em televisão o Duarte Gomes errou. Portanto, eu não uso isso. Eu uso o árbitro, palavra genérica, em que não estou a especificar quem é, teve uma tomada de decisão não assertiva. Utilizo a palavra assertivo, que é uma palavra positiva, para negá-la. Sim. Quando o Duarte Gomes acertar, aí eu reforço o Duarte Gomes, utilizo a palavra, o nome da pessoa, porque vou falar dele de forma positiva, teve uma decisão excelente, ou extraordinária, ou muito boa. E, portanto, isto faz a diferença. E os meus ex-colegas, os árbitros, as pessoas que estão envolvidas, percebem exatamente, claramente, o tipo de linguagem que eu utilizo. Além disso, eu nunca sou depreciativo em relação à pessoa, do seu ponto de vista pessoal. Nunca utilizo o nome dele, como às vezes outros comentadores utilizam determinados nomes que às vezes são fáceis de jogar. Portanto, aquilo que eu faço é dizer que não concordo com a decisão da equipa de arbitragem, porque foi ou não foi grande penalidade, e estou sobretudo a tentar explicar às pessoas porque é que eu acho que foi ou que não foi, dando a explicação da lei, justificando muitas vezes até o próprio, vamos utilizar a palavra que eu não gosto, o próprio erro do árbitro, que é dizer que está mais colocado à esquerda ou à direita. Portanto, e todas as pessoas da arbitragem, de uma maneira geral, compreendem e aceitam. E o feedback maior que eu posso ter disso é que praticamente 15 em 15 dias estou ao longo do país. Ainda agora estive recentemente em Coimbra, estive em Caminha, estive em Lisboa, vou estar em breve em Setúbal, ou seja, são os próprios núcleos dos árbitros, que formam os árbitros, que estão reunidos semanalmente, que me estão sistematicamente a chamar para ir dar palestras. Isto é a prova maior de que realmente as pessoas da arbitragem entendem perfeitamente o meu papel e até me agradecem, porque infelizmente, por comparação, temos outros ex-árbitros que atualmente também fazem comentários e são completamente destrutivos e depreciativos em relação às pessoas. Contudo, a aplicação correta das palavras, esse discurso pensado, não faz com que os inimigos não apareçam? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não estou muito preocupado, eu estou preocupado na utilização correta por uma questão de respeito em relação às pessoas e porque sou uma pessoa que utiliza no meu dia-a-dia os princípios básicos do positivo. Portanto, as pessoas dizem, eu vivo um dia de cada vez. Não, eu vivo mesmo um dia de cada vez e vivo com muita intensidade. Portanto, eu não sou aquela pessoa que só o digo em termos verbais. Mas aquilo que dizem de si acaba por ser o mais irrelevante. Talvez, não sei. Eu tenho tido sempre feedbacks relativamente positivos. Depois tenho pessoas que, às vezes, através do Facebook, são perceptivas em relação à minha pessoa, no sentido de não concordam com um determinado crítica ou comentário que eu faço, não estão preocupados com o crítico ou comentário que eu faço ao árbitro, estão preocupados com a crítica ou comentário em que, supostamente, para essas pessoas, que são do Benfica ou do Porto Sporting, eu estou a decidir ou a pensar de forma diferente em relação à cor política dessas pessoas. Essas pessoas, se falarem comigo com calma e tranquilidade a nível das redes sociais, eu respondo e tento dar alguma explicação. Quando são automaticamente perceptivas, quando entram logo a matar, são bloqueadas naturalmente e eu pura e simplesmente ignoro-os porque aos 50 anos de idade já não tenho tempo nem paciência para pessoas que são medíocres e para pessoas, sobretudo, que veem fantasmas e coisas horríveis em torno da sua vida. Já não tenho tempo para isso. Portanto, só tenho tempo para coisas boas e positivas. Aprendeu a relativizar as coisas e claro. mais do que isso, aliás, tantos anos de arbitragem, tantos anos de vida ligado à parte militar, fizeram de si uma pessoa mais calma, mais ponderada. Sim, a vida militar deu-me uma oportunidade de algo muito importante. Foi lidar todos os dias com pessoas. Ainda por cima na área de educação física, foi aquela área que eu me dediquei dentro da instituição militar. E permitiu-me conhecer pessoas de norte a sul do país, com diversos graus académicos, com diversos níveis de educação, com diversas culturas, homens, mulheres, e isso permitiu-me trazer para o jogo também essa postura e essa questão que é o relacionar-me com as pessoas. Eu sempre que estou com alguém, na tropa, ou no caso concreto, na arbitragem, ou no dia-a-dia, eu ponho-me sempre lá de lá. O que é que aquela pessoa está à espera que eu diga, mesmo nas aulas que eu dou na faculdade, o que é que o meu aluno está à espera que eu diga, qual é a reação que ele... eu ponho-me sempre no lado dessa pessoa, para tentar também perceber um bocadinho essa pessoa e
e as minhas atitudes, as atitudes delas, os comportamentos e as reações. Portanto, tenho enorme respeito pelo ser humano, de uma maneira geral. E, portanto, ao fazer isso, esta interligação que existiu no futebol, que existe na tropa, ou que existiu na tropa, que já não estou lá no ativo, que existe na própria faculdade, enfim, nos diversos meios onde eu estou relacionado, no fundo, nós vivemos disto, vivemos de relacionamentos humanos, de pessoas, de comportamentos, de atitudes, de reações, de motivações, de lideranças, é um bocadinho por aí, portanto, e umas ajudaram para as outras, obviamente. O militar e o árbitro Pedro Henriques foram duas personalidades que sempre lidaram bem uma com a outra? Ou chocavam constantemente? Não. Sim, aliás, há coisas que sempre fiz, foi, e que nem por vezes não é fácil para os militares, quando saía do quartel, no quartel tinha um determinado papel, uma determinada postura, um determinado comportamento, embora com coerência em relação a tudo o que fazia, mas quando chegava à casa, portanto, não trazia para casa as questões do quartel, quando estava, na altura que era casado, não levava para a arbitragem as coisas do quartel, da mesma maneira que não levava ao futebol, embora aí seja mais difícil para o quartel, porque normalmente as pessoas depois gostam de falar de futebol, e o futebol é quase transversal a todas as sociedades, claro. Havia uma gestão pessoal que o tornava quase num ator, mesmo sem querer? Sim, mas nós somos atores. Eu costumo dizer às pessoas que a vida é um teatro e cada um tem um papel a desempenhar, e em determinados momentos esses papéis são mais ou menos ativos, e a vida é um bocadinho isso, lá está a tal relacionamento entre seres humanos. Mas a vida é isso mesmo, é um teatro e cumpre a nós desempenhar um papel, sendo que eu sempre tive esta perspectiva, não gosto de contar a história, gosto de fazer parte da história, são coisas distintas. O professor Pedro Henriques é um professor autoritário? Não, muito tranquilo, muito tranquilo. Eu costumo dizer aos meus alunos no IXE, na Ramada, onde dou aulas, e na área de educação física, é que eu percebo que para eles seja importante a avaliação e a nota. Para mim o mais importante é os conteúdos e aquilo que eu vou tentar de alguma maneira transmitir, e sobretudo as experiências pessoais, sobretudo nas disciplinas em que eu dou, que tem muito a ver com a organização de eventos e gestão de eventos e de atividades físicas, e mais do que os conteúdos e as matérias teóricas que estão na base, enfim, da disciplina que eu dou, é sobretudo eu passar as minhas experiências e tentar de alguma maneira que eles fiquem com alguma coisa daquilo que eu lhes transmito, da tal minha experiência pessoal e profissional, mais do que propriamente a avaliação. Dentro dessa perspectiva, facilita um pouco a avaliação, porque estou lá não com o objetivo de dar boas ou más notas, mas sobretudo de transmitir experiências. E o que é que os alunos esperam de si? Quando sabem que o Pedro Henriques irá ser o professor, o que é que eles ficam expectantes em relação a quê? É óbvio que em qualquer circunstância que eu esteja envolvido, naturalmente as pessoas não conseguem dissociar o facto de ter sido árbitro, ser a pessoa que trabalha na televisão, que apareço em determinados programas, e é óbvio que eles têm sempre uma expectativa diferente, se calhar, que tem em relação a um professor, vamos dizer, entre aspas, mais normal. Mas depois, pela positiva ou pela negativa que essas expectativas existam, a minha forma de me relacionar com eles é extremamente tranquila, a maneira como eu os respeito é extremamente tranquila, e portanto o principal é o que sai dali, e o que sai dali normalmente são amizades, bons relacionamentos, situações até futuras que ocorrem, porque eles depois vão se ligar às atividades de educação física, às vezes precisam de mim para estar presente, e eu quase agora vou ter uma prova em fevereiro em que vou ser embaixador de um aluno que entretanto começou a organizar determinado tipo de atividades a nível dos challenge, e portanto é isso que sai dali, que é ficou um bom relacionamento, ficou uma boa postura de uns em relação aos outros, e fica um pouco disto que é relação profissional, relação de amizade, e isso para mim é o mais relevante e importante. Nessa questão da amizade e da proximidade com alunos e até com outras pessoas, a sua exposição pública não levou a que algumas pessoas não se tentassem aproveitar de si? Claro. E você só se apercebesse a meio da jornada? Não, isso é assim, isso é como tudo. Eu às vezes dou este exemplo, às vezes até levando isto para outro campo, que é a questão, a gente pode dar o exemplo do Cristiano Ronaldo, não é? Quando alguém se aproxima do Cristiano Ronaldo, não consegue dissociar, estamos a falar do top, do número 1, não é? Ninguém consegue dissociar o que é o Cristiano Ronaldo no seu todo, não é? Ele pode ter uma maneira de ser espetacular, uma maneira de estar, mas ninguém consegue dissociar que ele é o melhor jogador do mundo, que é rico, que é famoso, e portanto aí alguém como o Cristiano Ronaldo tem que saber conviver com isso. Das duas uma, fica fechado numa redoma de vidro e não vai se relacionar com ninguém porque pensa que todas as pessoas se aproximam dele por interesse, ou então faz a sua vida absolutamente normal e procura a cada momento distinguir o que é que não é bom. Passando para a minha dimensão menor, obviamente, é um pouco isso. Percebo que as pessoas que se podem aproximar de mim, podem aproximar-se porque gostam de mim, porque acham que eu sou uma pessoa que, enfim, pode fazer parte do ciclo de amigo deles, etc. Ou
também posso ter a percepção que há pessoas que tentam se aproximar de mim exatamente por esse mediatismo, por essa exposição, por aquilo que podem tirar a partir de mim. Compete-me a mim, em cada circunstância, em cada momento, perceber o que é que elas querem. Até nos meus relacionamentos pessoais. Portanto, eu sou separado, não é? Até nos meus relacionamentos pessoais, com as diversas namoradas que eventualmente posso vir tendo, perceber porque é que elas estão a aproximar de mim. Gostam de mim como a pessoa que sou, o ser humano que sou, o meu aspecto exterior, o que quer que seja, ou porque há aqui um certo mediatismo que está associado, porque eu posso aparecer nas revistas e elas podem aparecer ao meu lado. Portanto, e compete-me a mim fazer essa distinção em cada momento, quer em relação a estes relacionamentos pessoais, quer em relação às amizades, quer em relação até às pessoas que institucionalmente se aproximam de mim. Já deu cabeçadas muitas vezes? E como é que se recupera dessas mesmas cabeçadas? Em termos de quê? De geral? Geral, sim. É assim, eu sou uma pessoa calma, tranquila e que programo muito as minhas coisas. Ou seja, a minha vida é toda muito projetada e programada. Às vezes as coisas saem fora dessa programação e tenho que conviver com isso. Eu diria que não tenho tido casos extremos de coisas que tenham corrido menos bem ou de coisas que de repente ou que tenham corrido completamente ao contrário, exatamente porque faço toda essa programação e naquilo que é essencial não dou passos de qualquer maneira. Portanto, não faço desde a simples compra de um carro ou da compra de uma casa, estamos a falar de aspectos materiais, ou até aos relacionamentos pessoais de alguém com quem assumi uma relação, ou de amizade, ou até de projetos. Tenho vários projetos onde estou envolvido, até de parte de negócios, nunca tinha estado e agora estou envolvido aí com roupas desportivas, com business jet. Todos esses passos são dados de forma muito consistente. Ou seja, mesmo que corra mal, eu não arrisquei tudo, não é? Eu não apostei as fichas todas. E, portanto, sempre que eventualmente alguma dessas coisas corre menos bem, eu tenho sempre um background, uma base que permite, ok, não correu bem, mas não é grave porque eu estava preparado para que isso eventualmente não corresse bem. E isso tem sido assim em todas as circunstâncias, inclusive nos projetos pessoais, natureza sentimental e tudo. A própria vida tornou mais pragmático? Sim. É pensar no bom e no mau daquela situação. Também, acima de tudo, eu, como sou uma pessoa que vive muito o segundo momento e com muita intensidade, o que faço é que eu tiro sempre partido da circunstância. E, portanto, se calhar aquilo que para uma determinada pessoa podia ser algo terrível que não correu bem, para mim é uma circunstância absolutamente normal. Eu podia dar o exemplo de 2010, que é um ano fundamental na minha vida, em que eu, num mesmo ano, saio de 17 anos de uma relação, de casamento, de namoro e casamento, mais concretamente, sai de 20 anos de arbitragem e sai de quase 27 anos, de 26 anos de tropa. Ou seja, são 3 paradigmas que mudam. Para a maior parte das pessoas já não drama. Umas mudanças foram porque eu quis, outras foram porque fui obrigado a sair e, portanto, para mim achei aquilo como uma circunstância absolutamente normal e a tal janela que se fechou transformou-se numa outra janela ou numa porta que se abriu em função de sair da arbitragem. Para muita gente é um drama e temos alguns casos, alguns árbitros que é extremamente complicado. Tive a sorte e a oportunidade de ir trabalhar para o Jornal do Jogo, sorte e a oportunidade de ir trabalhar para a TVI e mais um conjunto de projetos que fui fazendo, ou seja, não foi pior, não me sinto pior enquanto ter sido árbitro e agora estar neste papel de comentador. Quem diz isto diz outras circunstâncias da vida, sair da instituição militar permitiu-me abrir outros campos até a nível profissional e fazer outras coisas, isto para dizer que, portanto, olho para os acontecimentos de forma absolutamente normal e natural. Há coisas sim que são dramáticas e são irreversíveis. Ter perdido o meu pai é irreversível, não é? Isso já não há volta a dar, mas até isso tento encarar como uma circunstância da vida absolutamente normal, que faz parte. Nós nascemos, vivemos, morremos e este pragmatismo que estavas a falar é um bocadinho esse pragmatismo que eu procuro utilizar, sendo por vezes há situações que nós somos mesmo emocionalmente afetados. Teve que se tornar psicologicamente forte à força? Ou já nasceu consigo essa característica? Eu acho que são duas coisas. Nasce connosco e nós soubermos trabalhar e tivemos as pessoas certas no nosso caminho, trabalhamos muito essas características de natureza da componente emocional. Autoconfiança, autodomínio, as questões até... É como a liderança nasce connosco, mas também nós podemos treiná-la. Há formas de treinar a liderança, ser melhores líderes, embora isso seja uma coisa muito inata. Portanto, é um bocadinho por aí. E como eu sempre gostei de estudar, não é? Fiz a minha licenciatura, um mestrado, tornei professor especialista, estou a acabar o meu doutoramento no FMH, portanto, nós acabamos por ganhar um conjunto de skills, de ferramentas que nos permitem também ajudar a tornar-nos melhores. É um bocadinho por aí. Portanto, por um lado nasce comigo, por outro lado também trabalho muito estas situações. Portanto, eu não vou para lado nenhum sem estar devidamente com a ferramenta preparado, trabalhado, treinado, mesmo quando vou para os meus programas, para fazer análise às vezes muito simples, eu falo muito comigo próprio e, portanto, o que é que agora me vão perguntar, o que é que vou fazer, o que é que vou dizer, quais são os 3 ou 4 pontos que quero tocar. Recentemente estive no programa 5 para a meia-noite, ia sem rede completamente, no sentido, não sabia o que é que o Pedro Fernandes ia falar, mas ia preparado para 4 ou 5 situações
eventualmente pudessem ser abordadas e faladas, e até porque vi os outros programas, outras pessoas, e algumas delas realmente foram colocadas, foram perguntadas, e eu fui responder dentro da linha que queria, obviamente. É o seu melhor psicólogo? Sim. Sou na perspectiva de que, sendo a psicologia algo que tem a ver com comportamentos e com reações e com posturas e com motivações, eu sou uma pessoa que procuro preparar-me a mim próprio, ajudar-me a mim próprio, exatamente nessa perspectiva serei o meu melhor psicólogo. Esse pragmatismo, essa questão de gerir muito bem todos os fatores da sua vida, deixa, no entanto, tirar o melhor que a vida tem para oferecer? Ser por vezes irracional e deixar-se levar? Não, tenho circunstâncias de natureza pessoal onde me deixo levar. Portanto, todos nós temos um bocadinho os nossos segredos. Sim, exatamente. Dizer, e tenho circunstâncias, até de natureza pessoal e dentro da minha própria intimidade, naturalmente, em que me deixo levar e em que não sou tão pragmático. Mas as pessoas que lidam comigo sabem que eu, e às vezes brincam muito com isso, pronto, já estás a programar, já estás a pensar. É uma forma só de estar mais bem preparado para as coisas. É como para os jogos, fazer o scouting dos jogos, né? Conhecer os jogadores individualmente, conhecer a tática deles em termos coletivos, é no fundo estar mais preparado para aquilo que possa vir a acontecer. Às vezes sai furado, né? Obviamente, claro, e na vida também sai muitas vezes furado. Então nas relações interpessoais, quando nós pensamos que estamos a trabalhar e ter uma amizade, sai furado. Quando pensamos que estamos a namorar ou que vamos ter uma relação para sempre, sai furado. Mas isso faz parte. Eu encaro depois com muita naturalidade essas circunstâncias que saem furadas, chamamos assim, e também deixo-me levar, mas é um deixar levar também sempre muito consciente daquilo que estou a fazer. Ou seja, é impossível, as pessoas sabem que, por exemplo, eu não fumo, não bebo, etc. Portanto, as pessoas sabem que eu vou para a noite para me divertir, as pessoas já sabem que eu não bebo bebidas alcoólicas, e não vale a pena, é uma festa especial, porque há aqui uma circunstância qualquer, não vale a pena, porque já sabem que eu não bebo, e portanto eu sou feliz dentro dessa postura, que é de não beber, saber que sou eu que levo o meu carro, sou eu que trago o meu carro, e portanto há coisas às quais eu não quero experimentar os extremos, porque não vale a pena, porque eu sou feliz com esta maneira de ser e de estar, e portanto não necessito ir buscar a felicidade além disso. E aos 50 anos o que é que se ganha? Uma maior noção de que tudo isto acaba? Sim, aos 50 anos ganha-se a noção de uma coisa que para mim é importante. Quando eu vejo, e já agora acho que é meio confidência, neste momento estamos a dar aqui uma entrevista e a minha filha está aqui ao meu lado, que é a minha filha Andreia, que está de férias e ela acompanha, eu vivo com ela durante a semana, só ao fim de semana é que ela está com a mãe, e portanto ela acompanha-me para todo lado. Aquilo que se ganha, aquilo que é a noção da realidade aos 50 anos é o prazer de olhar para trás, e isto neste momento é o prazer que eu tenho, e dizer assim, se porventura a minha vida terminasse agora, há muita coisa que está por fazer, obviamente, senão não estaríamos, senão já estávamos mortos psicologicamente, mas tudo aquilo que foi feito bem feito, foi feito com intensidade, podia ter sido feito melhor, mas foi feito com prazer, e portanto, ao contrário do que eu vejo muitas pessoas, a minha filhota tem 11 anos, a maior parte das pessoas da minha geração, e homens sobretudo, dizem, eu não vi a minha filha, ou filho crescer, eu não acompanhei a minha filha, e eu tenho o prazer de dizer que o primeiro dia que ela foi à escola foi comigo, o primeiro trabalho de escola que ela fez foi na minha secretária na altura na tropa, a primeira vez que ela andou de avião foi comigo, vou ao circo com ela, portanto não deixo nada por fazer, e é esta questão que eu me sinto feliz, neste momento sinto-me parcialmente realizado, porque é tudo o que está para trás, nas diversas atividades onde eu já estive, sejam elas pessoais, profissionais, eu sinto realizado, porque fiz exatamente aquilo que queria, fiz como queria, podia ter feito melhor, obviamente. Não há arrependimentos. Não há arrependimentos. Não há, sobretudo, aquela questão que falta-me ainda fazer. Tenho projetos, são coisas distintas. Uma coisa é ter projetos e ter ambições para o futuro, são coisas distintas. Mas não há aquela coisa, eu não fiz, eu queria ter ido, eu queria ter feito, e eu não tenho essas questões. Portanto, viajei pelo mundo, fiz férias, estou em família, eu dou muito exemplo, às vezes, de questões familiares. O meu pai teve que combater uma doença durante 7 anos, um cancro, não é? Daquelas doenças que infelizmente... E eu fui com ele ao hospital, eu acompanhei nos tratamentos de quimioterapia, ou seja, aquela coisa que as pessoas às vezes perdem um familiar e dizem, se eu soubesse tinha dado mais um abraço, tinha dado mais um beijo, tinha falado. E eu, não quer dizer que eu não pudesse ter feito mais uma vez, mas tudo o que está para trás está feito. E, portanto, não ficou por fazer. E é essa paz de espírito que eu tenho, que é saber que sorri, brinquei, falei, estive com determinadas pessoas, com determinadas situações, e que não há aquela coisa de que as pessoas às vezes sentem, por isso é que depois há stress, ansiedades, que as pessoas sentem-se muito incompletas e frustradas porque não fizeram, não foram. Quantas pessoas chegam ao pé de mim, eu soubesse, tinha ficado na tropa, eu soubesse, tinha feito, e eu não tenho essa questão. Eu aquilo que fiz pelo prazer, pela alegria. Como é que se consegue continuar a respeitar a vida quando se perde um pai dessa maneira?
Sim, É preciso ser-se muito bem resolvido. É assim, é sobretudo perceber que a fronteira entre estarmos bem e não estarmos bem é muito tensa. É como o árbitro, não é? Fizemos um jogo, aquela decisão que se tem pode fazer a diferença entre sermos espetaculares e sermos realmente o tal besta e bestial que normalmente nós fazemos. E aqui em relação à vida também é um bocadinho essa questão. Há situações que são difíceis, não é? Quer dizer, um pai ou uma mãe que perde um filho acho que nunca vai conseguir perceber o que é que a vida tem de justo, não é? Para dar um exemplo extremista, estas pessoas que morreram nos atentados, quer dizer, nós quando olhamos para isso, os familiares daquelas pessoas olham para a vida e percebem onde é que está a justiça disto, não é? Porque são situações extremas, e eu penso que aí, por muito forte que qualquer pessoa seja, realmente não há psicólogo, não há psicologia, não há cérebro nem coração que aguente, obviamente, mas o problema é que as pessoas, mas estamos a falar de casos extremos. Agora, em relação às coisas mais mundanas, mais normais, mais triviais, o que eu acho é que as pessoas sentem-se muito insatisfeitas e pouco realizadas em relação a coisas que são fáceis de poder resolver. O problema é que as pessoas estão sistematicamente a pensar que é a partir do dia 1 ou dia 2 de janeiro, muda o ano, agora é que eu vou fazer. E esse é que é o erro das pessoas. Quando querem mudar qualquer coisa, não é no dia 2 de janeiro, é hoje que é dia que estamos a gravar, pronto, 21 de dezembro, dizemos assim, se há alguma coisa que eu não estou satisfeito, é hoje que eu vou mudar. E não é, dia 2, depois muda o ano. E esse é que é o problema. É este adiamento constante que as pessoas fazem de projetos, de atitudes, de posturas. Às vezes nós vemos até programas que temos na televisão de pessoas que chegam aos 40, aos 50 anos e vão cantar pela primeira vez, porque que sempre foi o sonho. Acho muito bem que façam isso. Quer dizer, e estão sempre a tempo. E se não fizeram até agora, agora já não vale a pena fazer, que é outro erro. Não, se não fizeram até agora, vão fazer agora. As pessoas, eu agora já estou muito velho. Eu quando ouço esta frase, às vezes por questões até de profissionais, de emprego, aquelas pessoas na minha idade, nos 40, 50 anos, que dizem já estou muito novo para me reformar, mas já estou muito velho para arranjar um trabalho. É mentira. As pessoas estão a enganar-se a elas próprias e a arranjar uma desculpa para elas próprias. Estão sempre a tempo. Toda a gente se lembra do Fernando Peça, não é? Uma pessoa fantástica, que foi aos 70 e tal, aos 80 e tal anos, não é? Que ele fez o seu primeiro contrato profissional. Quer dizer, ele sempre trabalhou, penso, como tipo de freelancer, e aos 70 e tal anos é que fez um contrato profissional. Quer dizer, hoje em dia, a maior parte das pessoas vivem constantemente, estão muito chateadas porque a reforma é aos 62, aos 65, ou aos 67, aos 68. As pessoas já estão a pensar na reforma. É o maior erro que as pessoas podem pensar. Mas reformar-se porquê? As pessoas não têm que se reformar, podem se reformar institucionalmente, mas têm que continuar ativas. E o maior erro que as pessoas podem pensar é, agora vou-me deitar num sofá e agora quero paz e sossego e não quero trabalhar. É um erro completo das pessoas. E eu acho que é essa postura que acompanha as pessoas no dia-a-dia que faz com que elas se sintam incompletas, se sintam frustradas, não tenham visto os filhos crescer, e se há alguma coisa que não está bem, mudem hoje, não é para amanhã. Era algo que não perdoaria a si mesmo, não ver a sua filha crescer? Sim, claro, obviamente. Eu também fui pai porque quis ser pai, mas a mãe da Andreia. Assumimos isso claramente. Eu já tinha 37 anos, a mãe já tinha 34, portanto já éramos pessoas com alguma maturidade e experiência de vida, já tínhamos feito um percurso profissional que nos permitia também ter essa postura. Mas nós quisemos ter a Andreia, fizemos a Andreia de forma intencional e ao fazer, queríamos acompanhá-la no dia-a-dia, no crescimento dela. As coisas não correram bem sob o ponto de vista de relacionamento. Eu dou-me bem com a mãe da Andreia, embora não nos demos bem sob o ponto de vista daquilo que é o amor, chamemos assim, mas damos-nos bem, e por isso temos um bom relacionamento que nos permite que cada um de nós acompanhe a Andreia, faça tudo o que tem para fazer, veja o crescimento dela e nos sentimos realizados enquanto pai e mãe, embora não juntos, mas em relação à Andreia. E o que é que muda nestes 11 anos de Andreia? Muda muito, porque é mesmo verdade que ter um filho, uma filha, portanto é algo que fragiliza-nos um bocadinho mais. Há medo de tudo. Há um bocadinho mais medo de tudo, fragiliza um bocadinho mais, não é? Temos medo do vírus, temos medo do carro que vai a passar, temos medo, portanto, é normal, porque de repente tomamos um bocadinho as dores também da nossa filha e queremos muito que a nossa filha seja acarinhada, cresça com saúde, mas de todas essas circunstâncias, aquilo que é sempre o nosso maior medo é as questões relacionadas, obviamente, com a questão da saúde, porque tudo o resto é tudo ultrapassável, mais positiva, menos negativa, mais comportamento, menos comportamento, melhor ou pior situação, tudo isso é ultrapassável. A questão da saúde é aquilo que, enfim, temos sempre mais receio porque não conseguimos controlar. O pai Pedro Henriques é um pai de impor regras? Sim, mas regras não de impor, é como a arbitragem e como a tropa. Quem impõe normalmente não consegue, quem conquista faz toda a diferença. A minha perspectiva era, eu no campo de futebol procurava não impor, mas conquistar. Na tropa a mesma coisa. Portanto, eu gostava de dizer a alguém para fazer algo e virar as costas e saber que essa pessoa está a fazer. E há muita gente que só consegue quando está a controlar. Assim que vira as costas, as pessoas deixam fazer. E esta filosofia de não impor, mas de conquistar,
na tropa, na arbitragem, também tento trazer para a educação da Andreia. Ou seja, fazer-lhe compreender porque é que ela deve fazer, porque é que ela não deve fazer. E ela própria assimilar isso, por forma a que quando eu não estou com ela, ela saiba efetivamente o que é que tem que fazer, o que é correto ou menos correto, em função também daquilo que eu lhe transmiti. Até agora tenho dado bem com isso, e ela está aqui ao pé de mim, portanto, os pais da escola onde ela anda não deixam sair as crianças à hora do almoço. Portanto, 90% dos pais não permitem, e eu sou dos poucos pais que lhe permite que ela tenha um cartão, tem o cartão que permite sair à hora do almoço. O que é que eu quero que ela faça? Sempre que faça, que ela saia, me diga onde é que vai, a que horas é que chega, etc. Portanto, incutir máxima liberdade para também ter máxima responsabilidade. E eu penso que é dentro disto, e tenho dado bem com isso. E, portanto, até agora tenho dado bem com isso. Vamos ver se continua assim ou não, mas tenho dado bem com isso. Ou seja, não é tanto impor a regra, mas conquistar o respeito dela em relação à minha pessoa e em relação àquilo que são as minhas ideias. E depois procurar que ela cresça com liberdade, mas com responsabilidade. Sentido de muita responsabilidade. E ela é muito responsável. Como é que se acredita outra vez no amor e na paixão com o relacionamento que acaba depois de 17 anos de vida em conjunto? Sim, acabou porque, enfim, houve algum cansaço da própria relação, obviamente, e acabou até por parte mais da mãe da Andreia do que da minha parte. E aceitei isso também com naturalidade. Mas acredita-se porque, obviamente, tem tido alguns relacionamentos. Naturalmente depois uma pessoa quando vem de uma circunstância destas está mais virada para a diversão do que propriamente para o relacionamento, sobretudo naquela fase após a separação, porque é normal, é uma forma de reagir, não é? Em que sais um bocadinho mais, fazes um bocadinho mais convívio social, procuras mais divertido, propriamente estás a pensar que vais assumir um relacionamento mais profundo e sério, mas acredita-se, porque por meio deste percurso conheci pessoas extraordinárias com as quais tive alguns relacionamentos que poderiam ter dado um bocadinho mais além, não deram, mas não fecha a porta no sentido que isso não possa vir a acontecer. Eu penso que a vida é feita de ciclos. Estou naquele ciclo em que, efetivamente, para mim isso não é o mais relevante e importante. O importante é ter amigos, é ter família e entendo naturalmente os meus casos sem estar preocupado, que essa é outra questão que eu vejo que as pessoas, que é quando vão começar um relacionamento já estão preocupados em ver se aquilo é para casar e para durar para toda a vida. E eu acho que isso é um erro. O que importa, uma vez mais, não interessa o que é que vai acontecer amanhã, vamos a viver hoje. E se as pessoas viverem o hoje, todos os bocadinhos de hoje, mais hoje, poderá trazer os tais momentos de felicidade. Mas custa, no entanto, e pensa-se talvez que foram momentos e anos deitados para o lixo quando um relacionamento com tanto tempo termina, ou ficam as coisas boas? Exatamente, é um bocadinho isso, quer dizer, não foi nada deitado para o lixo porque as pessoas têm a ideia que tudo é eterno. Eu acho que aquela questão, eu sei que estamos a falar de relacionamentos, mas as profissões é a mesma coisa. Nós antes tirávamos um curso e éramos professores para toda a vida. Sim. Éramos médicos para toda a vida, éramos engenheiros para toda a vida. Se há algumas profissões que ainda podem ser, que há um médico a ser médico para toda a vida, há outras profissões que já não fazem sentido. E nos relacionamentos é a mesma coisa. Portanto, pensar que vamos casar ou namorar para toda a vida, isso será o ideal, obviamente, sinal que a pessoa encontrou a sua cara metade e que tudo funcionou, mas se isso não acontecer, não há que olhar para isso com ceticismo e com tristeza. Vamos olhar exatamente para essa perspectiva que estás a dizer. O que fica foram 17 anos fantásticos, porque houve muitas coisas boas, muitos sítios que nós fomos, muitas partilhas, muitos momentos de intimidade e de amizade que acabaram por ficar, e são essas boas recordações que ficam. Isso é no fundo é que é a vida. São as recordações e são os momentos vividos com intensidade e boas experiências. Árbitro de bancada é uma forma de quem gosta de futebol ser educado a gostar do jogo em si? Sim, aqui o objetivo é o seguinte, foi pensar sobretudo nos adeptos. Aliás, como diz depois em título mais pequeno, árbitro de bancada e depois em pequeno, manual para adeptos. Porquê? Nenhum adepto sabe quantas leis tem um jogo de futebol. Também não vai à Associação de Futebol de Lisboa, estamos em Lisboa, ou vai à Federação comprar um livro das leis. Ainda por cima as leis estão escritas de uma maneira um bocadinho, uma estrutura um bocado pesada. Se calhar o adepto ao fim da primeira ou segunda lei já não estava a ler. O que é que nós procurámos fazer? Foi agarrar nas 17 leis e transformá-las de uma forma mais light e mais simples e trazê-la para um livro que fosse acessível. Compra-se na FNAC, compra-se na Bertrand e, portanto, as pessoas podem, de um preço acessível, comprar as 17 leis e ter em casa. Além disso, este manual tem mais dois apontamentos. Um, que é os documentos que eu usei no futebol profissional. Então vais fazer um Benfica Sporting. Então chegas ao campo a que horas? 1 hora e 45 minutos antes. Sim, senhor. O que é que fazes nessa 1 hora e 45? Esse countdown que nós colocamos na porta e que são momentos que nós temos que obedecer e buscar, desde o momento que vamos fazer o aquecimento, quando é que temos a reunião técnica, quando é que vamos equipar. Portanto, esse countdown está aqui
com um documento real. Tenho aqui um relatório de um jogo Benfica Sport, a gente fala, os observadores que dão notas, como é que dão, o que é que eles escrevem, portanto, tenho aqui um documento desse, tenho aqui o meu aquecimento que é feito dentro de campo, portanto, são cerca de 17 documentos de tudo aquilo que eu utilizava na minha preparação e que também estão inseridos aqui. Além disso, está em cada lei umas caixinhas em que eu coloco a minha opinião em relação à lei, do que é que eu poderia mudar. Tem a ver com a tese de mestrado, de doutoramento que estou a fazer agora no FMH, e que tem a ver exatamente com a análise das leis e as coisas que eu alteraria no sentido de tornar a lei mais fácil para o árbitro decidir, mais atrativa, com mais golos, portanto, e coloco ali nas caixinhas, aqui sem qualquer explicação científica, só dizer, nesta lei, em vez do lançamento lateral ser feito à mão, porque é que não é feito ao pé? Porque é que não há pontapés de canto à maneira curta e à maneira comprida? Pronto, são vários exemplos. Porque é que, são um conjunto de situações em que eu alteraria a lei para ser eventualmente mais simples de interpretação do próprio árbitro, que às vezes essa é que é a grande dificuldade. O caso das mãos na bola, que é um caso sério, porque esse é o caso mais paradigmático. Portanto, aquilo que podia ser alterado. É assumir para si o caráter de professor, de levar a quem vê o jogo a vê-lo de forma mais racional. Humanizar o árbitro e o papel do árbitro, por um lado, fazer chegar à pessoa a explicação da lei. Muitas pessoas às vezes discutem, é a grande penalidade, foi mão, ele jogou a bola com a mão, portanto, o que é que diz a lei? Pelo menos a pessoa, concordando ou não concordando, independente depois da cor clubística que vai sempre colocar em cada lance, é perceber quais são os fatores que determinam que a mão tem que ser marcada. O ser deliberado, a volumetria, o estar fora do plano de corpo, posição natural, portanto, e as pessoas têm aqui a descrição para cada lei, para cada circunstância, daquilo que é, no fundo, a teoria da lei, mas de uma forma mais simples. É um bocadinho isso, é tentar levar ao adepto uma facilitação de interpretação da própria lei e com isso humanizando a arbitragem e tentando fazer perceber o papel do árbitro ao adepto que normalmente não tem essa compreensão. E isso pode, quem sabe, é uma grande ambição, fazer com que o adepto gosto mais do futebol, continuo a gostar do seu clube, mas gosto mais do futebol na sua generalização, com todas as suas componentes. A melhor forma de proteger um árbitro, e pegando um pouco também na sua experiência, é dizer a quem segue o jogo, dizer também quem é adepto de que ele também erra, de que ele também falha. Sim, eu gosto de... E hoje esse discurso pode ser mais facilmente adquirido ou há ainda uma maior... uma maior clubite que impede que esse discurso impere no futebol português? São duas coisas. Eu acho que cada vez há uma maior clubite da parte das pessoas e depois em circunstância e no momento de contexto atual, com algumas alterações que houve, mudanças de treinadores entre rivais, de jogadores, etc. por aí fora, no contexto atual que estamos a falar, essa clubite cada vez mais está acesa. E, portanto, não é fácil levar uma mensagem das pessoas gostarem mais do futebol e de perceber melhor o papel do árbitro. Mas o facto de não ser fácil não significa que a gente não o procure fazer. E eu acho que não é aquela percepção, nós não conseguimos objetivamente mudar o mundo, quem muda o mundo são as pessoas, então eu não estou a procurar mudar o mundo, mas estou a procurar influenciar as pessoas, que são elas que podem mudar e influenciar o mundo. Portanto, uma perspectiva de pedagogia, didática e sobretudo sempre pela parte positiva. Mesmo que a pessoa tenha grandes resistências, se calhar se eu fizer com que 10 ou 20 ou 30 pessoas comprem este livro e leiam, e daí dessas 30 pessoas houver 2 ou 3 que mudem um bocadinho o seu comportamento, a sua maneira de ver, já estou satisfeito, estou feliz. Não há momentos, no entanto, em que se pensa, eu se calhar estou aqui a travar uma luta inglória e estou sozinho nesta batalha? Não penso isso. Hoje em dia já há muitas pessoas que trabalham na comunicação social, em termos de televisão, rádios, jornais, etc., e vocês próprios fazem muito isso, sobretudo em programas de natureza desportiva, que já procuram, de alguma maneira, trazer um lado mais neutral, um lado mais positivo, um lado mais construtivo, e mesmo a maneira como muitas vezes se ouve num relato de rádio, a maneira como os próprios comentadores, sobretudo os jornalistas, falam dos árbitros, já não é sequer tão acintuosa como era há uns anos atrás. Já há uma maior... Já se vê aqui e acolá dizer assim, se calhar é um lance difícil, já se ouve muita gente dizer assim, realmente com a televisão, com a repetição, percebe-se que realmente foi fora do jogo. Bem, mas é um lance difícil, há muito um limite. Portanto, já há muito esta perspectiva, já há muita gente a fazer pedagogia em torno disso. São coisas distintas. Uma coisa é apontar o erro e apontar as competências e incompetências das pessoas. Perfeito. E é para isso que os árbitros têm que saber conviver com isso. Outra coisa é as pessoas começarem a compreender cada vez mais que há determinados erros que são mais desculpáveis e aceitáveis. Atenção que eu não sou nada a favor daquela frase que errar é humano. Eu percebo que errar é humano, mas acertar também é humano. E é nessa perspectiva que significa trabalhar as competências. Portanto, nós temos limitações, agora vamos trabalhar as competências porque nós não podemos escudar, e os árbitros não se podem escudar, e muitas vezes fazem isso. Errar é humano. Vai lá tu fazias melhor. Não, nós estamos cá, temos que assumir este papel que estamos a desempenhar, somos pagos para isso, temos que ser melhores e melhorar.
Na questão da arbitragem e na sua saída, fica o alívio, acabou, ou o vício passado alguns dias, alguns meses, tem que ser alimentado? Não, eu fecho ciclos, lá está o tal 2000, eu fecho ciclos com muita facilidade, e esta é a parte da minha maior frieza. Não quer dizer que depois internamente não possa estar um bocadinho mais ferido com isso. Eu fecho ciclos com muita facilidade. Para mim os paradigmas mudam-se facilmente e, portanto, aquela coisa da saudade, que é uma palavra muito nossa, muito portuguesa, não o tenho em relação a estas circunstâncias, estas coisas. Tenho às vezes saudades em relação à minha filhota, quando não estou 2 ou 3 dias com ela, em relação às pessoas, em relação aos afetos, mas não tenho muito em relação a estas circunstâncias. Foi um ciclo, vivi com muita intensidade, arbitrei como se fosse o último jogo em cada jogo, portanto nunca fui para aquele jogo da forma, até nos infantis, era o jogo mais importante para mim, era aquilo, porque era aquilo que eu ia realizar. Sim. E portanto, como vivi sempre muito por dentro, com muita intensidade, tudo aquilo que fiz, quando terminei a arbitrar, eu terminei um ano antes, a minha classificação não foi a melhor, e a um ano de terminar por limite de idade, portanto nós os árbitros terminamos aos 45, eu tinha 44, decidi sair da arbitragem. Mas saí de forma tranquila. Tive a sorte, efetivamente, do Jornal do Jogo e da TVI me terem convidado. Portanto, a TVI telefonou-me 15 minutos depois de eu ter dado uma entrevista na rádio a dizer que ia abandonar, e o Jornal do Jogo, 30 minutos, estava-me também a telefonar para me contratar. E, portanto, tive a sorte, tanto do Jornal do Jogo como da TVI, de me terem buscar. Mas se porventura não ficasse ligado ao fenómeno de futebol, estaria a fazer outra coisa qualquer, neste caso de arbitragem. Portanto, eu fecho ciclos com muita facilidade, não tenho essa questão do saudosismo, nem do e agora, mesmo quando às vezes final da Taça da Liga, que é a TVI que transmite, nós vamos para o terreno de jogo, estou na relva, estou com os árbitros, estou com os delegados e olho para aquilo de uma forma absolutamente normal. Não tenho, agora gostava imenso de estar outra vez aqui, e não, nada disso, tranquilo. Hoje seria um Pedro Henriques menos feliz sem esse lado de comunicador, sem esse lado de educador? Isso talvez, porque, mas pronto, mas faz parte, porque é de tudo aquilo. Ainda agora recebi recentemente 2 convites que podiam mudar a minha vida. Um convite para ir trabalhar com um clube de futebol profissional, em que sairia da televisão e do jornal, e outro convite para poder assumir funções e com alguma responsabilidade em termos de arbitragem. Portanto, ao nível do dirigismo, neguei ambos os convites porque neste momento não é o timing certo. Não quer dizer que amanhã, daqui a uns anos, eu não mudo e não inverto por aí. Mas ao fechar essas portas não podem fechar definitivamente? Podem fechar definitivamente, obviamente. Mas aquilo que eu quero dizer é que não estou... lá está, não estou muito preocupado com aquilo também que vou fazer, mas sobretudo para dizer que, obviamente, aquilo que eu gosto é isto. É o escrever livro, é estar a estudar, é estar a aulas na faculdade, é comunicar, sobretudo esta questão do jornal, ter o meu artigo à quarta-feira, fazer aquilo que a gente chama o Tribunal do Jogo, ter o programa na TVI. Portanto, esse é o lado, esse lado de comunicar, de falar, de expor, de ir dar palestras. Portanto, praticamente 15 a 15 dias estou a sair para dar palestras. Portanto, é essa a parte que neste momento me realiza. E se eu não tivesse isso, neste contexto atual, sentir-me menos realizado. Não quer dizer que amanhã não mude, obviamente. O dinheiro não compra felicidade? Não, ajuda, obviamente. O futebol, ao contrário do que as pessoas também possam muitas vezes dizer, o futebol permitiu-me ter uma vida melhor. Não é? Claro. Naturalmente fui buscar na arbitragem um acrescento. Eu não era profissional, não é? E portanto tinha a minha atividade normal e sempre tive várias atividades. Mas o futebol permitiu-me ter uma vida um bocadinho mais saudável e melhor. Não vivo com essa obsessão ou de ser rico ou de ter muito dinheiro, mas o facto de ter um dinheiro que me permite ter uma vida um bocadinho melhor, naturalmente me dá... se a pessoa souber tirar partido. O problema é que há muita gente que às vezes, como tem uns trocos a mais, já não sabe. Não, isso não. É ter um pouco de dinheiro a mais para poder ser um pouco mais feliz, fazer um bocadinho mais de coisas, sei lá, passar e fazer férias ou poder ir ao cinema. Não quer dizer que as pessoas tenham que ser ricos para ir ao cinema, mas portanto, eu procuro tirar partido disso para fazer coisas que me dão felicidade. Ir ao teatro, ir ao cinema, ver determinados espetáculos. Gosto muitas vezes de ir ao casino. Recentemente fui com a minha mãe ao casino ver um espetáculo lá à férias. Ou seja, fazer aquilo que se calhar uma pessoa com ordenado mínimo se calhar não pode fazer, naturalmente. E esse dinheiro, normalmente, o pouco que tenho é para canalizar, para me dar prazer, para ter um carro, para ter a minha casa, para ter uma vida saudável, para poder proporcionar de forma muito controlada à minha filha também uma vida, para ela possa fazer natação, que ela possa, como já fez dança, portanto, fazer coisas que se calhar a maior parte das pessoas, infelizmente, no contexto atual, se tiverem um ordenado mínimo, se calhar não conseguem fazer. É na perspectiva de me ajudar a dar mais felicidade e não de ser feliz por ter dinheiro. Ter um pouco mais de dinheiro, de trocos ao final do mês, tornou um melhor gestor e também mais poupadinho?
Sim, uma das coisas que... E a minha filha tem um bocadinho esse espírito. A minha filha está sempre... vamos às compras, papai, isto custa 2,30, mas há aqui uma coisa de 2,15. E isso não deixa de ser interessante. Ao contrário de que a maior parte das crianças às vezes pede aos pais desmoderadamente qualquer coisa, ela não. Ela tem muito esta questão de estar sempre a fazer as contas e é uma criança poupada, e isso obviamente vem também daquilo que é a educação que eu lhe dou, que é o facto de nós termos um bocadinho mais não significa que seja para esbanjar, significa que vamos aproveitar isso para fazermos coisas que nos possam dar mais conforto ou mais felicidade. E sobretudo esta perspectiva de muitas vezes poder ajudar outras pessoas, e tenho feito. Há uma noção de risco, e há pouco falava na questão dos convites que teve, há uma noção de risco associada, porventura, se num futuro próximo ou num futuro mais longínquo, assumir funções num determinado clube? Está preparado para ouvir coisas que se calhar não vai gostar de ouvir? Sim, é possível, ou seja, se porventura fosse trabalhar num projeto profissional, por exemplo, em exclusividade com um determinado clube, fosse ele qual fosse, claro, se fosse fora do contexto do Benfica, do Porto ou Sporting, se calhar ninguém diz nada. Claro. Se fosse dentro do Benfica, do Porto ou Sporting, se calhar as pessoas poderão olhar disso de forma diferente. Mas isso vamos lá ver uma coisa, as pessoas têm que perceber que o tempo em que os árbitros, como eu costumo dizer, digo isto de forma carinhosa, eram barrigudos, tinham um bigode, né? Pronto, e que eram pessoas pouco cultas e pouco educadas e que, portanto, não, enfim, e só arbitravam porque não tinham jeito para jogar a bola. Esse tempo já lá vai. E nós temos um exemplo paradigmático do Pedro Proença, não é? Que sai de uma postura de ser árbitro de futebol, e neste caso um árbitro de topo internacional, e de repente assume funções como presidente da Liga. E é isto que eu acho interessante, e respeito muito o Pedro Proença ao ter tomado essa decisão, que vem um bocadinho ao encontro daquilo que é a filosofia dele e que é a minha. Quer dizer, há momentos, fechou um ciclo e ele agora quis partir para um outro projeto, que é naturalmente profissional, mas também é pessoal, e é um bocadinho esta perspectiva que é, ao fazermos isso, assumimos risco, não é? O próprio Pedro Proença hoje em dia pode não ser criticado por marcar ou não marcar a grande penalidade, mas já vai ser criticado se calhar por outra coisa qualquer. Agora, eu não tenho problema com isso, e como faço muito bem a divisão, já nem ligo, quer dizer, já nem me preocupo em estar a ler as críticas todas que me fazem. Agora fiz um comentário de uma grande penalidade, agora vou ler todas as críticas que aparecem na internet e no Facebook para ver se as pessoas concordam. Epá, já não tenho paciência, nem perco tempo com isso. Sei que estou a dar o meu melhor, sei que estou a fazer aquilo porque é o meu objetivo e em prol de um determinado objetivo, que é a minha atividade, e convivo bem com as pessoas que dão uma palminha nas costas, porreiras, um gajo fixe, e disseste uma coisa interessante, ou és uma grande besta, aquilo que estás a dizer não faz sentido. Portanto, já não estou preocupado em estar a ler as críticas e os comentários em função disso, mesmo. Com meio século de vida, ao fim e ao cabo, o que é que se leva disto? Olha, leva-se, se calhar, este bocadinho que nós estamos aqui a ter, não é? Ou seja, isto é o melhor que nós podemos ter na vida, que é os relacionamentos humanos. É eu sair daqui, não é? Tenho a minha filha de férias, a seguir vamos comer fora, vamos fazer umas comprinhas, vamos partilhar momentos. Ou seja, o que eu acho que nós podemos levar de melhor é tudo o que tem a ver com relacionamentos entre nós, entre pessoas, afetos. Eu acho que é o aspecto mais importante, são os afetos. É o rir, é o estar contente, como dizer o outro, estar contente por estar feliz. É um bocadinho isso, quer dizer, é isso que nós levamos melhor. Não é o carro que temos, ou a casa que temos, ou as férias. Ou seja, as férias só fazem sentido, o ir para um hotel ou ir para uma praia, quem gosta de praia, se tu fores com alguém e tiveres alguém que possas partilhar isso, não é? Porque é que me adianta estares no melhor hotel do mundo, com uma praia extraordinária e estás sozinho, isso não faz sentido. Então para isso vale mais estares em casa, com família, com pessoas, com amigos. Ou seja, o que é importante é os afetos, e eu penso que é o melhor que nós levamos disto. É lógico, depois é a questão da realização pessoal em determinados aspectos. Eu sou uma pessoa ambiciosa, este é o meu terceiro livro, quer dizer, fico muito feliz por já ter escrito 3 livros, não é? Fico muito feliz por dar aulas, fico muito feliz por ter determinados projetos que estou agora a iniciar, mas, ou seja, fico feliz quando realizo efetivamente alguns projetos, quando realizo uma carreira de 20 anos de árbitro, com altos e baixos, obviamente. Portanto, fico feliz com essas realizações pessoais, que passam também pelo aspecto profissional, mas não é o melhor. O que nós levamos de melhor é efetivamente os afetos. Ao gostar-se tanto de viver, pensa-se no depois, naquilo que há, ou se calhar não há. Pois, não, procuro não pensar muito nisso, porque realmente, olha, eu vou ter uma coisa, ao contrário da maior parte das pessoas, eu tenho dificuldades em conviver com o envelhecimento, com tudo o que aquilo significa. Sim. A palavra envelhecimento. Tenho dificuldades em conviver com isso, e por isso também sou uma pessoa um bocadinho fora da norma, sob o ponto de vista daquilo que é o meu dia-a-dia. Portanto, sou uma pessoa que tenho uma preocupação excessiva com a alimentação, treino todos os dias, portanto, aquela questão do retardamento do próprio envelhecimento, não é? E portanto não convivo muito bem com a perspectiva do fim, daquilo que é o fim. Sim. Ou do que é que há para além disso. Qual é a solução para isso? É viver bem o dia-a-dia,
fazer as coisas que eu acho que possam ser positivas, no sentido de tentar ter um pouco mais de saúde, sentir-me bem comigo próprio, não é para os outros, é para mim próprio, e não pensar muito do que é que pode vir a acontecer quando isto tiver um fim, pelo menos aquele fim que nós concebemos em termos terrenos, que é morremos e o que é que vai acontecer a seguir. Não penso muito nisso, sinceramente. É a palavra que menos gosta, a palavra morte? É porque, e a minha filha aqui que está como testemunha, ela assiste muitas palestras minhas, eu costumo perguntar às pessoas o que é que vocês dizem sobre a palavra esperança. A esperança é, já agora ajuda-me lá, qual é a frase que nós temos? A esperança é a última coisa a morrer. Exatamente. É exatamente isso. E eu olho para as pessoas e digo, reparem como vocês, quando colocam a palavra esperança, utilizam duas palavras negativas. O último, que é o gajo que chega no fim, e a morte. E então eu costumo dizer, porque é que a gente não substitui, porque isso faz toda a diferença. A esperança é a primeira a viver. O sentido é o mesmo, quer dizer que existe esperança ainda, e utilizamos duas palavras positivas. O primeiro, que é o gajo chega à frente, não é? O número 1, e a vida, a palavra vida. Exatamente, porque eu tenho muito cuidado com as palavras, inclusive quando estou na própria comunicação social, como disse há pouco. Ou seja, não é uma palavra com a qual eu convivo bem. Se bem que tenha mudado também o paradigma depois de ter perdido o meu pai e ter percebido melhor esse fenómeno da perda de uma pessoa. Nós mudamos com também e percebemos melhor esse fenómeno e convivemos até melhor com a questão da própria morte quando perdemos ou vamos perdendo pessoas, naturalmente. Mas não gosto, naturalmente. Prefiro muito mais tudo aquilo que tem a ver com vida. E espero que o Pedro Henriques tenha convivido bem com as Conversas de Esquina nesta última entrevista de 2015. Muito obrigado por ter vindo. As Conversas de Esquina, essas regressam já em 2016. Um Feliz Natal e também um bom Ano Novo até 2016. Beijinhos e abraços. Um Feliz Ano Novo. Right now, we'll be there with this sound. Listen to me, good brother, and shout out for you, brother, and for those who don't bother. For me to do this, yeah, not undercover, cause you know who I am, and I hope you understand. The sister gotta do what she does the best, doing rap in this track, what you call that? Total respect. Come on, check, yeah. I'll keep on doing this night and day and night, and until night is day. I'll keep on doing this night and day and night, and until night is day. I'll keep on doing this night and day and night, and until night is day. I'll keep on doing this. I'll keep on doing this. Cause I pray every night for this to go bright, for this to go right. Do your best and try. It's good for your mind and your body. Keep it strong and kick anybody. Not physically, of course, but keep it in sauce, just for you to know you got the force. Who's the boss? Who's the boss? It's in you.